não posso falar agora, que se eu falar nesse momento, me executam. Meus amigos, quando você acha que o assunto do Daniel Mastral estava perto de ser revelado, eis que aparece outra bomba. O Vic Vanilla, que foi chamado de mentiroso pela ex-mulher do Daniel Mastral, acabou soltando alguns áudios para mostrar que o que ele estava dizendo era verdade. E na boa, os áudios que o Daniel Mastral mandou para ele, mano, são muito bizarros. E o mais chocante é que por esses áudios que ele mandou, dá para ter uma noção do que de fato acabou acontecendo e de como a sua ex-mulher estava errada entre a relação do Vic com o Daniel Mastral. Muitos estão dizendo que por esses áudios dá para saber que foi ele que fez aquilo com ele mesmo. Mas também tem outras pessoas defendendo e dizendo que o que aconteceu foi porque ele tinha sido coagido. Então, por isso ele fez aquilo. E eu vou estar mostrando esse áudio para vocês e daí vocês tirem as suas próprias conclusões. Se você concordar, a gente pode fazer um podcast no seu canal, onde eu posso falar tudo aquilo que eu nunca pude, responder respostas que sempre me fizeram e eu nunca pude responder. E depois disso, eu tenho que finalizar minha missão. Eu não sei como te explicar, isso eu falaria pessoalmente, não diante de câmera. Mas eu te agradeço muito, viu? Por, sei lá, ter se... Me perdoe. Tô umas 3 noites sem dormir, então minha mente tá confusa e cansada. Eu queria falar algumas coisas que eu acho que iriam reverberar melhor através do seu canal, porque eu e você somos irmãos. Quero as pessoas entendam o canal. Você tem um grande amor, consideração por você. Então, quando você tiver tempo, me dá um retorno, diz onde é seu podcast, me dá algumas opções de horário, me diz se é gravado, se é ao vivo. Eu gostaria de dizer minhas últimas palavras. E antes de partir... Isso é pesado. É meio complicado, né? Porque ele fala antes de partir é como se algo já tivesse premeditado. Infelizmente, eu vou ter que sinalizar algumas coisas que são muito importantes que nunca foram faladas e que eu não posso falar agora, que se eu falar nesse momento, me executam. Mas depois que eu deixar registradas as palavras, porque se eu registrar nos meus canais, tem muita gente que tem acesso aos meus canais, minhas senhas, etc. Podem deletar, mas no seu canal não. No seu canal ficará para a eternidade. Aí pensa a respeito, me dá alguns dias, algumas datas, se isso reverberar em seu coração, se você sentir paz. Eu quero falar algumas coisas e depois eu tenho que fazer algumas coisas antes da minha partida. Tá vendo? Ele fala mais de uma vez sobre partidas, sobre a última vez. Eu tô muito cansado. Me perdoe, meu irmão, se minhas palavras confundem você. Mas eu tô muito cansado. Eu não suporto mais essa vida. Porque, sabe, tanta hipocrisia, tanta falsidade. Eu queria falar o que precisa ser dito. Falar a verdade empírica, comprovada também com documentos, com fatos. Eu vou levar tudo. E me diga algumas oportunidades. Primeiro, se você tem serenidade no seu coração para fazer isso. E depois, me passa algumas datas para isso. Eu vou ter o seu podcast. Levo os documentos, levo os fatos. E depois eu vou ter que fazer algumas coisas. Mas eu não suporto mais essa fita aqui. Muito pesado aqui. Acho que já cumpri minha missão. E, paradoxalmente, nossa, isso é muito paradoxal. Aqueles que as pessoas, não eu nem você, as pessoas olham como inimigos. Não sou seu inimigo, meu irmão. Somos irmãos, feitos pelo mesmo Criador. Possam entender que nas diferenças existem igualdades. Como um quebra-cabeça, né? As peças são diferentes para se encaixarem no todo. E aí você vê a verdade. É importante conhecer os dois lados. Enfim, é isso, tá? Me perdoe se eu não me fiz entender, mas pensa a respeito, depois não precisa ter pressa. Eu tenho algumas coisas a fazer ainda, mas basta para deixar agendado.
Eu preciso fazer algumas coisas aqui antes, mas eu queria finalizar esse registro no seu podcast, porque eu sei que não vai ser apagado, porque aí não vai estar sob controle de terceiros, mas somente você, né? E a gente faz ao vivo, grava, como você preferir. Amadurece a ideia, pensa a respeito, fala com Jeová a respeito. Nós somos irmãos, eu te considero como um grande amigo. Amigo que tive poucos. Tá vendo a diferença? Que a ex-mulher dele falou que eles não eram amigos assim e que o Vic tava inventando essas coisas, que eles apenas tinham se conhecido uma vez e não tinham mais contato. Só que, pelo que dá pra ver, o Daniel, ele considerava sim o Vic como um amigo. Aí fica a pergunta, por que será que ela tá mentindo? Não dá pra entender. Nessa vida, pouquíssimo dos meus pais. Não enche nem os dedos de uma mão. Mas mostrar para as pessoas, sabe, que os diferentes podem se atrair sim, porque o elo que nos une é o mesmo, é o amor. O amor aos valores do eterno, do todo-poderoso, do Criador. E que ele usa de muitas linguagens para falar com os seus filhos. Cada um conforme a sua compreensão, com sua etapa de evolução espiritual. Enfim, é isso, meu amigo. Antes de eu partir, eu acho que foi esse ano. Posso estar muito enganado, tudo, mas eu vou esse ano. Eu gostaria de marcar com você, deixar uma data meio pré-fixada, se você aceitar. Outra coisa que dá pra entender aqui é que era o Daniel que estava convidando o Vic para participar do podcast do Vic. E não o contrário, igual a esposa dele falou, né? Que era o Vic que ficava insistindo para conversar com o Daniel, tal. Tem muita coisa envolvida nessa história toda. Ir no seu podcast e falar algumas coisas, inclusive mensurar nosso respeito mútuo, nossa amizade, nosso amor pelo mesmo eterno, pelo mesmo Criador. Somos irmãos. Você não é meu inimigo, querido. E aí, enfim, eu posso te dar um abraço antes de partir. Você tem idade para ser meu filho. Como eu sinto saudades do meu filho. Agora eu tô sozinho em casa e por isso talvez estou escrevendo... não escrevendo, relatando essa mensagem. Pensa a respeito, me escreve de maneira sucinta, algumas datas que você tem, podemos fazer um podcast. Eu não sei quanto tempo eu aguento, mas com certeza a gente avalia aí e coloca diante do Adonai, do Todo-Poderoso, do Eterno, da expressão majoritária do amor, que não faz acepção de pessoas, que não julga segundo o caminhar, mas segundo o coração, a intenção. É um privilégio e honra. Eu queria deixar esse legado através dos seus conteúdos. Que se eu deixar através de conteúdos dos meus pares, vão deformar, vão apagar. Eu sei que você não vai fazer isso. O que eu achei estranho nessa parte foi que ele fala que se ele postasse nas redes sociais dele e acontecesse o que aconteceu, as pessoas iriam pagar. E convenhamos que ele estava certo, né? Já que foi só ele perder a vida e que simplesmente as redes sociais dele foram desativadas. Então talvez por isso ele queria deixar todo esse conteúdo, que era um conteúdo novo, com o Vic, já que ele sabe que seria bem mais seguro. Por uma razão inexplicável, eu confio em você, meu amigo, meu irmão. Você tem idade para ser meu filho, querido. Parece que ele confia mais no Vic do que nela, né? É estranho. Então, quer você acredite, quer não. Amo muito sua vida, sua honestidade, sua sinceridade, sua luta, sua coragem em enfrentar um sistema tão corrupto. Mas eu já estou cansado, eu tô 57 anos, tô cansado. Eu sei que vou partir breve, se não por forças naturais, ou sobrenaturais, mas de qualquer forma, esse ano eu vou. Mas eu queria deixar registro de algumas coisas. Eu creio que talvez o seu podcast seria importante. Pensa a respeito, viu? Não precisa me dar resposta imediata, tudo. Quando você tiver tempo, quando você tiver conexão com o sagrado,
Quando você sentir paz no seu coração, você coloca algumas datas alternativas e eu faço questão de poder expor algumas coisas que eu nunca pude expor no podcast com você. E depois... Será que tinha algo tão cabuloso assim que ele queria expor logo depois que ele partisse? Porque ele sabe que muita coisa, se ele falasse, os caras não iriam tirar a vida dele. Então, como estava perto disso acontecer, ele já ia falar tudo que tinha escondido e que ele nunca pôde falar. Eu vou ter que fazer algumas coisas que eu preciso fazer. A gente pode conversar antes do podcast e tudo, nem tudo pode ser gravado. Mas tem coisas que eu preciso fazer, sabe? Que eu não sei se é certo ou errado. Eu não tenho ainda certeza. Ainda tenho esse dilema, tenho esses conflitos. Natural do ser humano, né? Certo ou errado. Mas pessoas que me fizeram muito mal e ainda continuam a fazer, eu não sei se eu levo pra mesma viagem. Oh, isso aí é pesado. Tipo, tem tanta gente fazendo mal a ele e ele, tipo, disse que não sabe se leva pra mesma viagem. Mas que viagem é essa? Será que era esse ato que acabou acontecendo? Na boa, quem seriam essas pessoas que ele tava tentando dizer? Que eu vou, enfim. Mas antes eu queria conversar com você, meu amigo, meu irmão. Por mais paradoxal que seja, você é muito mais próximo de mim do que muitos. Enfim, pensa a respeito, medita a respeito. Eu não sei como você determina isso, como você nomenclatura, mas fala com o Criador, fala com o seu mentor, não sei como você determina, não importa. O que importa é que você tenha paz no seu coração em fazer isso e executar essa ação. Eu estou disposto a deixar minha última mensagem nesse mundo através de conteúdo que seja protegido por você, que eu sei que não vai ser apagado, não vai ser deletado, não vai ser censurado. E vou pensar nas palavras, é claro, mas o que tem que ser dito, precisa ser dito. Tá, é isso, meu irmão. Obrigado, viu? Eu tô sozinho agora, por isso eu tô dando essa liberdade de falar. Não é estranho? Será que ele não tinha liberdade de falar algumas coisas porque a mulher dele tava perto? Achei meio suspeito isso aí que ele falou. E é isso. Não tem pressa a responder. Tá, mas este ano eu acho que é o último ano da minha existência aqui, temporal, terrestre. Depois continua, né? Eu não sei como você acredita, mas eu creio em eternidade, em continuidade. Mas aqui eu acho que é meu último ano. Eu já tenho falado isso para algumas pessoas, alguns pares, que foi meu último Natal, ano passado. Esse ano eu não vou ter Natal. Natal Saturnália, não tem nada a ver com Cristo, nada a ver com nada. É formação pagã, você sabe disso mais do que eu. Mas enfim, eu queria deixar um registro que eu sei que não poderia ser apagado. E você seria uma espécie de guardião desse registro. Que você é corajoso, embora jovem, corajoso em enfrentar coisas, em falar a verdade no mundo aculturado pela mentira. Não precisa me responder agora, tá? Quando você tiver tempo, mesmo porque eu tenho que deletar essa mensagem. Quando você ouvir isso... Por que será que ele tinha que deletar? Tá vendo? São umas coisas assim, bem suspeitas. Primeiro ele só podia falar livremente porque a mulher tinha saído, ele estava sozinho. E depois ele tinha que deletar os áudios que ele estava mandando pro Vic. Não é estranho? Só diz, ok, ouvi. E aí eu espero sua resposta, sim ou não, e algumas datas e alternativas, se assim Adonai, El Shaddai tocar em seu coração, tá bom? Fica com Deus, com o Criador, que Ele continue a iluminar seus passos, que é teus caminhos. Eu não te conheço, mas eu tenho um amor muito grande por você, como se fosse meu filho. Grande abraço, querido. Fica com Deus, fica com Adonai, com o Eterno, com Todo-Poderoso. Beijo no teu coração. Pesado. Mas aí, o que você achou desses áudios? Será que já dá pra cravar o que realmente aconteceu? Ou será que só aumentou e abriu um leque de várias possibilidades? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. E se caso tiver uma reviravolta nessa história, mais ainda do que já está acontecendo, eu vou trazer para vocês. Então, para não perder nada, já segue esse perfil. E se você quer ver a parte 1 e parte 2,
clica aqui. Te espero no próximo vídeo, tamo junto